Ela leva acalmada, gente, né? olá novamente, tudo bem? Estou muito feliz aqui, Vinícius Almeida, mais uma vez, para falar com vocês acerca do debate presidencial, segundo turno que teve na Band nesse domingo. Quem assistiu deve ter visto um show que estava melhor do que final de Copa do Mundo, né? Creio que foi um dos eventos mais esperados do ano. Foi a live no YouTube que mais teve visualizações na história do YouTube, do jornalismo, gente. Olha que coisa fantástica. Os trend topics do Twitter, foi tudo muito, muito intenso. E por que isso? Bom, nós temos na nossa história nacional, né, dois personagens épicos, né? O falastrão e o mentiroso. Né? E aí os dois eles se degladiam o tempo inteiro. Né? E isso pode inverter a qualquer instante, tá? Qualquer personagem pode ser qualquer uma dessas figuras. E o que acontece a partir disso? Nós vimos um debate, né? Quem teve a oportunidade de assistir, também é muito fácil, está na internet, em vários canais, inclusive aqui no próprio YouTube, onde nós tivemos personagens com um certo desequilíbrio de inteligência emocional. O que a gente pode dizer acerca disso? É muito simples. Né? Quando você entra num nível de debate de alto nível, onde você precisa debater ideias e você ao tempo todo você ataca a figura da pessoa, né? Se ela não tem estrutura emocional, né? O que significa essa estrutura emocional? Capacidade de lidar com críticas diretas, encarando a pessoa, né? Frente a frente, ali aquele confronto. Muitas das vezes há uma desestabilidade. Nessa desestabilidade, muitas das vezes a pessoa comete equívocos, como por exemplo administrar mal o tempo, errar as respostas ou dar gafes, dar margem para que a pessoa possa fazer uma resposta em cima da sua própria resposta e deixar você em maus lençóis. Num debate onde a argumentação e a retórica são extremamente importantes e deveria, de fato, ser uma aula para nós, né? O que aconteceu, infelizmente, não foi isso, né, no evento que nós vimos neste domingo. E o que acontece a partir disso? Ambos se atacaram, tanto o atual presidente quanto o que quer ser presidente, que já foi, né, eles se degladiaram de uma maneira não muito inteligente, se vocês forem observar. Em especial, eu gostaria até de mencionar o evento, né, que o meu tempo aqui é muito curto, né, mas eu precisaria falar o seguinte. Uma das questões mais levantadas e elencadas foi do desmatamento na Amazônia, e que é algo fundamental que o adversário, o candidato, cobrou de uma maneira muito incisiva do atual presidente da República. E foi muito interessante, se vocês puderem observar isso, né? Como que ele saiu de uma forma muito inteligente e muito leve. Né? Não estou falando que ele é inteligente, estou falando que a forma que ele falou foi muito inteligente, aonde ele pediu, né, pediu para o candidato se posicionar à frente dele, falou: aguarde aqui, fulano, e falou: pessoal, vocês por favor busquem no Google, você que está em casa, né, governo Lula, né, 2003 a 2006, se não me falha a memória, foi isso, né, desmatamento, né, e aí pediu para se levantar. Aí põe governo Bolsonaro, fala de desmatamento. E aparentemente, né, quando você busca esses dados, e a gente está confirmando aqui também, o desmatamento de um foi maior do que o desmatamento do outro. E pasmem, quem fez a pergunta foi o candidato adversário. Link da matéria. Link da matéria, exato, obrigado. Aqui embaixo. É isso, só isso por si só, você não pode fazer uma pergunta, né, para o seu oponente, para o seu adversário político, da qual a tua resposta é pior do que a dele. Né? E foi uma coisa muito mal colocada. Esse vídeo está fazendo sentido para você? Curte, se inscreve, comenta aqui embaixo que eu quero ler sua opinião. E um bom vídeo para você. Você tem que pensar antes de entrar com um argumento desse, porque se de fato no governo anterior, lá atrás, no início dos anos 2000, o desmatamento foi bem maior do que o governo atual, óbvio que ele nunca, jamais ele poderia perguntar isso. Né? Então mostrou um certo despreparo por parte, nesse critério, nessa questão especial do desmatamento. Aí vocês falam assim: mas Vinícius, existem tantas outras coisas que foram debatidas. Claro, mas a minha ideia não é aqui ficar uma hora, né, falando sobre isso. A minha ideia é ser muito pontual e muito incisivo. Temos também uma questão do sigilo das informações. De fato, a lei de acesso à informação, ela diz que algumas informações podem ficar por um determinado período de tempo, né, em modo secreto, para secreto, enfim. Cada uma tem as suas denominações e tipos. A partir disso, o adversário do atual presidente, ele teve, com muita precisão, a capacidade de questionar o porquê de tantos dados e tantos confrontos de contas estarem
em modo sigiloso, onde a população não pode ter acesso. Isso foi uma coisa muito assertiva, porque o outro adversário ele teve de targiversar, né? Ele não conseguiu se manter num discurso de forma a defender esse posicionamento de tanto tempo de sigilo de informações acerca de um critério que não fazia, que não era tão relevante para aquele momento, né? Ainda assim, foi ponto positivo do adversário, porque ele conseguiu mostrar isso de forma interessante. Óbvio que poucas pessoas entendem o que é esse sigilo das informações, e mesmo que tivesse 100% disponível, nesse instante é só para mostrar que o governo não é transparente. Isso o adversário teve uma certa facilidade nesse instante do debate. Contudo, se vocês observarem com bastante detalhes as propostas deles, as propostas não foram muito bem elencadas. Você não pode ir para um debate à presidência desse nível com pessoas que ficam somente falando, se atacando. Faltaram pontos específicos de política pública, né? Faltaram pontos em especial com relação a novas ideias, a quem serão os ministros, a como serão orientadas as políticas sociais, principalmente as políticas educacionais. Então, um ficava falando o tempo todo que o outro era mentiroso, e o outro ficava falando o tempo todo que esse um era corrupto. E esse jogo de empurrar a bola, de um puxar o histórico e de outro falar do presente, fez com que, apesar do debate parecer uma luta do UFC, não tiveram... Pessoal, aqui embaixo, na descrição, está o link para a matéria do que nós falamos aqui no vídeo, e principalmente link também das obras que eu escrevi, dos livros que eu já escrevi até agora, tá bom? Obrigado e continuem vendo o vídeo. Ganhadores e nem perdedores, pelo contrário, né? Faltaram propostas sérias, mesmo porque quem já assistiu outros debates, como do governo do estado ou prefeitos das mesmas redes que promoveram, nesse caso foi a Band, nota que ali os candidatos falam as mil maravilhas. Só que na hora que você vai executar, lembrem-se, as pessoas esquecem que ano que vem é um ano pós-crise, né? E que está um problema no mundo. Para qualquer gestor público, chefe do executivo, vai ser uma grande dificuldade gerir um país, ou no caso a União, né? Todos os estados, porque é difícil com pouco caixa e com as adversidades que estão vindo da guerra e da inflação no mundo como um todo. Pensem bem, felizmente ou infelizmente tivemos um debate inédito, um final que lembrava a Copa do Mundo, as pessoas parando na sala no domingo para poder assistir, e que foi bem interessante do ponto de vista social. Foi muito interessante porque houve um confronto direto entre dois grandes adversários e principalmente foi um debate esvaziado de propostas. Até mais. Comentem aqui, por favor. Fala mais um pouquinho aí, Vini, para dar 8 minutos. Aproveita. Não, ainda tá no 7h40, agora já aproveita e embala aí, velho. Não, agora tá legal. Aí deixa pras próximas um pouquinho, né? Continua filmando aqui então, pra dar uma... Pode pausar. Maravilhoso. Pausar aqui, tá 7h57. Beleza? 8 minutos. 8 minutos. É o novo.